eu vou descrever aqui para vocês quais são os que eu considero aqui como os principais tipos de clientes, tá? Então, olha só, tipos de clientes, tá? E aí, à medida que eu estiver falando aqui, eu vou tentar dar exemplos e também eu vou tentar explicar aqui como que eu acredito que tem que ser uma boa abordagem com cada cliente, tá? Então, olha só, o primeiro tipo de cliente, quando você for conversar com a pessoa, quando você for fazer a abordagem daquela pessoa, né, é você procurar entender se esse primeiro tipo de cliente é aquele que a pessoa já sabe sobre o assunto, né? O primeiro tipo de cliente que eu quero dizer aqui é aquela pessoa que ele é cruzão naquela área, naquele projeto que você quer fazer, que ele está te procurando, ele não sabe nada sobre o assunto, né? E aí você vai ter que explicar tudo para ele do zero. Então, por que eu acho importante você saber isso, de abordar isso aqui nessa aula, né? Porque esse tipo de cliente é que você como que vai ter que, de fato, saber sobre o assunto. Às vezes pode ser que a pessoa tenha ali uma dúvida que é óbvia, mas para você, mas para ela nem tanto. Ou então pode ser que uma pessoa que, à medida que você vai explicando, a pessoa já vai pegando ali tudo que ela precisa saber, tanto da parte dela, quanto da sua parte, né? E tudo que vai estar envolvido, né? Ou então a pessoa, né, ela quer como que te ensinar ali algo novo, algo do nicho dela, que possa agregar ali naquele trabalho ou serviço, tá? Ou seja, esse primeiro tipo de cliente que você precisa entender é a pessoa já sabe sobre o assunto e aí você vai verificar se sim ou se não. Se a pessoa já sabe sobre o assunto, beleza, você vai verificar então o segundo tópico aqui. Aliás, se a pessoa não sabe sobre o assunto, aí você vai ter que partir do zero, né? Do porquê que você vai ter que. Por que a pessoa tem que te contratar, o porquê que você vai ser útil para aquela pessoa, o que você vai fazer ali passo a passo, detalhadamente, como que você vai fazer, quando você vai fazer, tá? E assim por diante. Isso se a pessoa não souber nada sobre o assunto. Se a pessoa já souber alguma coisa sobre o assunto, sobre aquele projeto, sobre aquele tipo de assessoria que você vai prestar, então a gente entra aqui no segundo tipo de cliente, que é aquele que a pessoa já tem alguma experiência, né? Mas não sabe como fazer, né? Ou não sabe como fazer tudo, tá? Ou seja, a pessoa não é tão crua assim no assunto, a pessoa até já tem algum know-how, a pessoa já tem ali alguns contatos, a pessoa já tem alguma experiência, quem sabe a pessoa até já procurou alguns outros profissionais para prestar algum tipo de orçamento, informação, e aí a pessoa chegou até você. Ou seja, não é alguém que você vai como que dar aula partindo do zero. Se a pessoa já tem alguma experiência, mas ela não sabe como fazer, significa que a gente vai voltar lá naqueles tópicos que eu citei lá no começo da aula, né? A pessoa contrata, muitas vezes a pessoa contrata um profissional do setor florestal e ambiental porque ela quer economizar tempo, porque ela não quer errar, né? Isso acontece com uma certa frequência aí no nosso dia a dia. Se isso ainda não aconteceu com você, pode ter certeza que isso vai acontecer, tá? De você ser acionado, de você ser procurado por uma pessoa que já tem ali um projeto que ela toca, mas ela está entrando ali numa área mais específica que ela tem medo de errar, tem dúvidas, precisa de alguma assessoria mais assertiva, e aí que você pode entrar né, para resolver aí a situação do seu cliente com essa abordagem que você vai fazer com ele, né? Ou seja, isso é um segundo tipo de cliente que a pessoa já tem ali alguma experiência, mas ele precisa ter uma segurança melhor daquilo que ele vai fazer, ele precisa ter ali um conhecimento um pouco mais aprofundado dentro daquele projeto, e aí, claro, você pode, dentro da abordagem que você fizer, você pode muito bem vender o seu peixe, seja ele um projeto de licenciamento, seja uma consultoria, seja uma assessoria, seja até mesmo uma contratação, né? Isso tudo é uma forma de você encaixar ali um serviço partindo
dessa necessidade desse tipo de cliente, tá bom? E aí a gente entra também num terceiro tipo de cliente aqui, que a pessoa já sabe, né, já tem experiência, já sabe como fazer, beleza, mas a pessoa quer terceirizar, né? Lembra que eu falei lá atrás que um dos motivos em que as pessoas contratam um profissional do setor florestal e ambiental é porque a pessoa quer ganhar tempo? Então, esse é um tipo de cliente também, e que se você souber, né, que essa pessoa está com essa necessidade, né, você pode muito bem encaixar tudo isso, né, uma prestação de serviço, de uma consultoria, uma assessoria, um projeto de licenciamento, seja lá qual for, tá? Então, isso também acontece com mais frequência do que você imagina, tá? Ou seja, o cliente, ele já tem, vamos supor, a pessoa já tem lá uma empresa, até mesmo do setor florestal e ambiental, que ela já presta serviço, beleza. Só que a pessoa pega um determinado tipo de projeto, em que é um projeto mais amplo, que a pessoa até sabe como fazer, mas a pessoa precisa ali de um profissional específico para resolver aquela situação, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente também não ficar só no campo teórico, tá? Que, por exemplo, os estudos de impacto ambiental são tipos de levantamento, são tipos de trabalhos mais amplos que envolvem a participação de diversos profissionais. E aí, muitas vezes, a empresa ela pega ali um serviço nesse sentido, mas aí ela precisa de um profissional, por exemplo, um biólogo, para fazer um levantamento de fauna e também um levantamento de fauna e flora lá em campo, né? E aí, se você for esse profissional, você pode muito bem atender essa necessidade, né? Justamente partindo aí dessa necessidade de um cliente, né? De um possível cliente, que é esse tipo de cliente que a gente está citando agora, né? Ou seja, a pessoa já sabe, a pessoa muitas vezes até já tem ali uma determinada experiência, mas a pessoa, então, ela quer terceirizar aquele trabalho. Nesse caso, você não precisa dar aula, né, para aquele cliente, já que ele sabe, você não precisa partir ali de toda uma explicação do zero, já que a pessoa sabe. Como a pessoa só quer terceirizar o trabalho, você já tem como que meio caminho andado, você já tem aí um bom passo já caminhado para que você possa já ir direto para a um bom fechamento de contrato, né? E aí prestar um bom serviço ali também, tá? Um outro tipo de cliente que você também deva encarar por aí na sua lida, tá? É aquele tipo de cliente que a pessoa só quer uma licença ambiental. Ou seja, a pessoa só precisa da licença ambiental, né? Muitas vezes, o determinado produtor, né, um determinado proprietário ali, um determinado projeto, a pessoa quer fazer a exploração, né, de madeira, ou a pessoa quer fazer a exploração da área, ou então a pessoa já tem a atividade que ela já desenvolve ali na propriedade, mas a pessoa não quer, ela não quer receber ali uma aula sobre meio ambiente, sobre legislação, sobre como que o seu trabalho vai agregar muito valor àquele tipo de trabalho, de projeto. A pessoa simplesmente quer uma licença ambiental para que o seu trabalho flua normalmente, corretamente, sem precisar ter dor de cabeça. É muito provável, é possível também que você encare por aí esse tipo de cliente, tá? E, ao meu ver, estou falando assim nesse tom aqui, mas eu não vejo nada de errado nisso, tá? Pode ser que isso aconteça também, tá? Se a pessoa simplesmente precisa de uma licença ambiental, significa que pode ser que a pessoa queira, né, continuar desenvolvendo as suas atividades sem ter dor de cabeça, ou pode ser que a pessoa queira iniciar suas atividades né, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum contratempo, e para isso ela precisa da licença ambiental. Ou pode ser que a pessoa até mesmo já tenha passado aí por algum tipo de autuação, ou até mesmo multa das autoridades ambientais, e aí para a pessoa regularizar a situação, ela precisa daquela licença ambiental. Ou seja, a licença ambiental, eu quero dizer aqui, é que muitas vezes o cliente ele enxerga como somente um obstáculo a mais que você, profissional, vai ajudá-lo a ultrapassar. Tá? Isso por um lado, né? É uma coisa bem simplista de dizer, né? Porque se a pessoa enxerga
só como um obstáculo a mais, né? Se ela continuar só pensando dessa maneira, você só vai prestar aquele serviço ali e aí a pessoa não vai te acionar mais uma vez, já que se passou aquele obstáculo, beleza, não preciso mais de você. Mas, por outro lado também, se você souber fazer ali uma boa abordagem, se você souber ter um bom contato, uma boa conversa com aquele cliente, isso pode ser uma possibilidade, né, de você fechar um outro serviço a mais, de você continuar prestando assessoria, de você não só conseguir aquela licença ambiental para aquele cliente, mas de você continuar mantendo um bom contato com aquele cliente para que você possa prestar um serviço para o futuro, né? O que eu quero dizer aqui é que a licença ambiental, ela é algo como que necessário para que a pessoa não tenha dor de cabeça. Sendo assim, se aquele cliente, se aquela empresa, seja lá quem for, né, se ele quer continuar não tendo dor de cabeça, é bom que ele tenha um profissional assim como você, prestando consultoria, prestando assessoria, sempre que necessário, tá bom? Então, nesse caso, eu acho importante você também saber que existe esse tipo de cliente, tá, que tem essa necessidade, para que você consiga, né, encaixar novos serviços, tá bom? E aí, olha só, uma vez que você entende que eu coloquei aqui esses 4 tipos de clientes que você vai lidar, esses 4 tipos de clientes aqui, que talvez se você ainda não lidou, não teve aí um contato, é bem provável que na sua labuta, no seu dia a dia, no seu trabalho, você encare algum desses tipos de clientes, tá? E uma vez que você conhece cada um deles, você consegue abordá-los melhor, você consegue conversar melhor com cada um deles, tá?